Os Apócrifos. O livro de Hanor. Enoque. Capítulo 64. Naqueles dias Noé viu que a terra inclinou-se e que a destruição aproximava-se. Então ele levantou os seus pés e foi para os confins da terra, para a habitação do seu bisavô Enoque. E Noé clamou com uma amarga voz: Ouvi-me, 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 3 vezes. E disse ele: Dize-me o que está ocorrendo sobre a terra, pois a terra trabalha e é violentamente abalada. Certamente eu perecerei com ela. Depois disso houve uma grande perturbação na terra, e uma voz foi ouvida desde o céu. Eu caí sobre minha face, e então meu bisavô Enoque, e veio e colocou-se ao meu lado. E disse-me: Por que clamas a mim com um amargo clamor e lamentação? O mandamento partiu de Adonai contra aqueles que habitam na terra, para que eles sejam destruídos. Pois eles conhecem todo o segredo dos Melahims, toda a obra opressiva, o poder secreto dos daimons, e todo o poder daqueles que cometem sortilégios, tanto quanto daqueles que fazem imagens fundidas em toda a terra. Eles sabem como a prata é produzida do pó da terra e como a terra, na gota metálica, já existe. Pois o chumbo e o estanho não são produzidos da terra como fonte primária de sua produção. Há o Melahim colocado sobre ela, e o Melahim luta para prevalecer. Depois disso, meu bisavô Enoque agarrou-me com sua mão, levantando-me e disse-me: Vai, pois eu pedi a Adonai Elohim a respeito dessa perturbação da terra, o qual respondeu: Por conta da impiedade deles, seus inumeráveis julgamentos foram consumados diante de mim. Com respeito às lutas eles inquiriram, e têm conhecimento de que a terra perecerá com aqueles que habitam sobre ela, e que estes não terão lugar de refúgio para sempre. Eles descobriram os segredos, e eles são aqueles que têm sido julgados. Mas você não. Não você, meu filho. Adonai Elohim sabe que tu és puro e bom, livre da reprovação, do descobrimento dos segredos. Ele, o Santo, estabelecerá o seu nome no meio dos santos e te preservará daqueles que habitam sobre a terra. Ele estabelecerá a tua semente em retidão, com domínio e grande majestade. E da tua semente se espalhará a retidão e homens santos, sem número, para sempre. Capítulo 65. Depois disso, ele mostrou-me os anjos, ou os Melahims de punição, os quais estão preparados para vir e abrir todas as águas poderosas sobre a terra, que elas podem ser para julgamento e para destruição de todos aqueles que permanecem e habitam sobre a terra. Adonai Elohim ordenou os Melahims que saíram para não tomar os homens e preservá-los, pois aqueles Melahims presidem sobre todas as poderosas águas. E então eu saí da presença de Enoque. Capítulo 66. Naqueles dias a palavra de Elohim veio a mim e disse: Vê, Noé, tua sorte ascendeu a mim, uma sorte imune de crime, uma sorte amada e superior. Agora então os Melahims trabalharão as árvores, mas enquanto eles procedem nisto, eu colocarei a minha mão sobre elas e as preservarei. A semente da vida se erguerá dela, e uma mudança tomará lugar, para que a terra seca não seja deixada vazia. Eu estabelecerei a tua semente diante de mim para sempre e sempre, e a semente daqueles que habitarem contigo na superfície da terra. Ela será abençoada e multiplicada na presença da terra, em nome de Adonai. Eles confinarão aqueles Melahims que descobriram impiedade. Naquele vale ardente é que eles serão confinados.
o qual, a princípio, meu bisavô mostrou-me no oeste, onde as montanhas de ouro, prata, de ferro e metal fluido e de estanho, e eu vi aquele vale, no qual há uma grande perturbação, e de onde as águas são agitadas. E quando tudo isso foi executado, da massa fluida de fogo e da perturbação que prevaleceu naquele lugar, levantou-se um forte cheiro de enxofre, que se misturou com as águas, e o vale dos Melahins havia sido culpado de sedução, queimou-se debaixo da terra. Através daquele vale, rios de fogo também estavam fluindo, para os quais aqueles Melahim serão condenados, os quais seduziram os habitantes da terra. E naqueles dias estas águas serão para os reis, aos príncipes, aos exaltados e para os habitantes da terra, para a cura da alma e do corpo, e para o julgamento do Ruá. Seus ruás serão cheios de festa, ou luxúria, para que eles possam ser julgados em seus corpos. Porque eles negaram Adonai Elohim, e apesar de eles perceberem sua condenação, dia após dia, não acreditaram em seu nome. E como a inflamação de seus corpos será grande, assim seus espíritos sofrerão uma transformação para sempre. Pois nenhuma palavra que é pronunciada diante de Adonai Elohim será em vão. Julgamento venha sobre eles, porque eles confiaram em sua luxúria carnal e negaram Adonai Elohim. Naqueles dias as águas daquele vale serão transformadas, pois enquanto os Melahim forem julgados, o calor daquelas fontes de água sofre alteração. E enquanto os Melahim ascenderem, a água das fontes novamente sofre uma alteração e congela. Então eu ouvi o santo Melahim Mihayael respondendo e dizendo: este julgamento com o qual os Melahim serão julgados dará testemunha contra os reis, príncipes e aqueles que possuem a terra. Pois estas águas de julgamento serão para a sua cura e para a sua morte de seus corpos. Mas eles não perceberão e não acreditarão que as águas serão transformadas e tornadas como fogo que arderá para sempre. Capítulo 67. Depois disso, ele deu-me as marcas características de todas as coisas secretas do livro do meu bisavô Enoque e nas parábolas que haviam sido dadas a ele, inserindo-as para mim entre as palavras do livro das parábolas. Naquele momento, o santo Melahim Mihayael respondeu e disse a Rafael: o poder do Ruar precipita-me daqui e impera-me para fora. A severidade do julgamento, do secreto julgamento dos Melahims. Quem é capaz de observar a resistência daquele severo julgamento que aconteceu e se tornou permanente, sem ser dissolvido em seu lugar? Novamente o santo Mihayael respondeu e disse ao santo Rafael: quem está lá, cujo coração não se abrandou por isso, e cujos rins não se afligiram com essa coisa? Julgamento saiu contra eles, por aqueles que assim arrastaram-nos para fora, e que se foram quando eles estavam na presença de Adonai dos Elohim. De igual maneira também o santo Melahim Rafael disse a Rafael: eles não estarão diante do olho de Adonai, pois eles agiram como se fosse o próprio Adonai, já que Adonai foi ofendido por eles, pois como senhores deles mesmos, eles têm se conduzido. Portanto, ele traz sobre eles um secreto julgamento para sempre e sempre. Pois nem o Melahim, nem o homem recebe uma porção dele, mas eles só receberão o seu próprio julgamento para sempre e sempre. Capítulo 68.
Depois desse julgamento, eles estarão assombrados e irritados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. Eis os nomes desses Melahins. Estes são seus nomes. O primeiro deles é Samiasa, o segundo Arstikava, o terceiro Armen, o quarto Kakabaya, o quinto Turel, o sexto Rumiel, o sétimo Daniel, o oitavo Kael, o nono Barachel, o décimo Azazel, o 11º Armers, o 12º Bartarial, o 13º Bazazel, o 14º Ananel, o 15º Turial, o 16º Simapzeel, o 17º Yatharel, o 18º Tumael, o 19º Tarel, o 20º Rumel, o 21º Azaziel. Estes são os principais chefes dos Melahins, e os nomes dos líderes de suas centenas, e os seus líderes de 50, e os líderes de suas dezenas. O primeiro é Yekun, ou o rebelde. Foi ele quem seduziu todos os filhos dos santos Melahins e fez com que descessem à terra, conduzindo desencaminhadamente a descendência dos homens. O segundo é Jezabel, o qual apontou o mau conselho aos filhos dos santos Melahins e conduziu-os a corromperem os seus corpos, gerando humanos. O nome do terceiro é Gadrel. Ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva e descobriu os filhos dos homens aos instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo, a espada para a matança, todo o instrumento de morte para os filhos dos homens. Essas coisas derivam de suas mãos para os que habitam sobre a terra, daquele período para sempre. O nome do quarto é Penemoe. Ele descobriu aos filhos dos homens o amargor e a doçura, e mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele ensinou os homens a entenderem o escrito e o uso da tinta e papel. Portanto, numerosos têm sido aqueles que têm se extraviado em todo o período do mundo, mesmo até este dia. Os homens não nasceram para isso. Assim como a pena e a tinta não nasceram para confirmar a sua fé. Desde então, eles não criaram, exceto que, como os Melahins, eles podem permanecer retos e puros. Nem poderiam morrer. O que destrói tudo tem afetados. Mas por este seu conhecimento, eles perecem, e por isso também o seu poder os consome. O nome do quinto é Casiad. Ele descobriu aos filhos dos homens todo o iníquo golpe de espíritos e de demônios. O golpe do embrião do ventre para diminuí-lo, ou o soco ao embrião do ventre para que seja abortado, o golpe do espírito pela mordida da serpente, e o golpe que é dado ao meio-dia pelo filho da serpente, cujo nome é Tabaet, ou o forte. Este é o número de Casbel, a parte principal do juramento do Altíssimo, habitando em majestade, revelou aos santos. Seu nome é Becá. Ele falou ao santo Michael para que revelasse a eles o nome sagrado, para que eles pudessem entender o sagrado nome e assim lembrar do juramento. E para aqueles que apontaram toda coisa secreta aos filhos dos homens possam tremer sob aquele nome e juramento. Este é o poder do juramento, pois ele é poderoso e forte. E estabelecido este juramento de Acae pela instrumentabilidade do santo Michael. Estes são os segredos desse juramento. E por ele, eles foram confirmados. Os céus estiveram em suspenso por ele antes de que o mundo fosse feito e para todo sempre. Por ele a terra foi inundada no dilúvio, enquanto das partes escondidas dos montes as águas agitadas, as águas saíram desde a criação até o fim do mundo. Por este juramento o mar foi formado e a sua fundação.
Durante o período desta fúria, ele estabeleceu a areia contra ele, o qual continua imutável para sempre. E por este juramento, o abismo foi feito forte, e não é removível de sua estação, para sempre e sempre. Por este juramento, o sol e a lua completam seu progresso, nunca se desviando do comando que lhes foi dado para sempre e sempre. Por este juramento, as estrelas completam seu progresso. E quando seus nomes forem chamados, eles retornarão em resposta, para sempre e sempre. Então nos céus tomam lugar os sopros e os ventos. Todos eles têm respiração ou espíritos e efetuam uma completa combinação de respirações. Ali os tesouros do trovão são mantidos e o esplendor do relâmpago. Ali são guardados os tesouros de granizo e da neblina, os tesouros da neve e os tesouros da chuva e do orvalho. Todos estes confessam e louvam diante de Adonai Elohim. Eles exaltam com todo o seu poder de súplica. E ele, Adonai, os sustém em todo aquele ato de agradecimento enquanto eles louvam, glorificam e exaltam o nome de Adonai Elohim para sempre e sempre. E com eles, ele estabelece esse juramento, pelo qual eles e os seus caminhos são preservados, e seus progressos não perecem. Grande foi sua alegria. Eles abençoaram e exaltaram e louvaram, porque o nome do Filho do Homem lhes foi revelado. Ele assentou-se sobre o seu trono de majestade, e a parte principal do julgamento foi designada a ele, o Filho do Homem. Os pecadores perecerão e desaparecerão da face da terra, enquanto aqueles que os seduziram serão amarrados com correntes para sempre. De acordo com os seus graus de corrupção, eles serão aprisionados, e todas as suas obras desaparecerão da face da terra. Desde então, ali não haverá ninguém para corromper, pois o Filho do Homem foi visto assentado sobre o seu trono de majestade e justiça. Toda a iniquidade desaparecerá e se apartará diante da sua face. A palavra do Filho do Homem se tornará poderosa na presença de Adonai Elohim. Esta é a terceira parábola de Enoque. Capítulo 69. Depois disso, o Filho do Homem, vivendo com Adonai Elohim, foi exaltado pelos habitantes da terra. Ele foi exaltado nas carruagens do Ruar, e o seu nome estava no meio deles. Desde aquele tempo eu não fui arrancado do meio deles, mas ele assentou-se entre dois Ruás, entre o norte e o oeste, onde os Melahims receberam os seus cordões, para medir o lugar para os eleitos e os justos. Ali eu vi os pais dos primeiros homens, e os santos que habitam naquele lugar para sempre. Depois disso, o meu Ruá foi ocultado ascendendo aos céus, e eu vi os filhos dos santos Melahims andando em chamas de fogo, cujas vestimentas eram brancos e cujos semblantes eram transparentes como cristal. Eu vi 2 rios de fogo brilhando como um jacinto, e então caí sobre a minha face diante de Yehoá. E Miguel, um dos arcanjos, ou Arquimelahims, tomou-me pela mão direita e levantou-me, e trouxe-me para onde estava todo o segredo e misericórdia de retidão. Ele me mostrou todas as coisas ocultas das extremidades do céu, todos os receptáculos das estrelas e o seu esplendor, desde quando elas saíram de diante da face do santo. E ele escondeu o espírito de Enoque nos céus dos céus. Ali eu vi no meio daquela luz uma construção levantada com pedras de gelo. No meio dessas pedras eu vi vibrações ou línguas de fogo vivo. O meu Ruá viu ao redor o círculo dessa habitação flamejante, em uma das suas extremidades que ali havia rios cheios de fogo vivo, o qual cercava. Então o serafim, o querubim,
e o Ofanim, ou as rodas, rodearam-na. Estes são aqueles que nunca adormecem, mas vigiam o trono de sua majestade. Eu vi inumeráveis Melahims, milhares de milhares, miríades de miríades, os quais rodeavam aquela habitação. Miguel, Rafael, Gabriel, Fanuel e todos os santos Melahims que estavam acima nos céus foram e saíram dele. Miguel, Rafael e Gabriel saíram daquela habitação e santos Melahims inumeráveis. Estava com eles o ancião de dia, cuja cabeça era branca como algodão e pura, e seu manto era indescritível. Então eu caí sobre minha face, enquanto toda a minha carne era dissolvida, e o meu roar tornou-se transformado. Eu clamei com alta voz, com um poderoso roar, abençoando, exaltando e louvando. E aquelas bênçãos que procediam da minha boca tornaram-se aceitáveis na presença do ancião de dias. O ancião de dias veio com Miguel, com Gabriel, Rafael e Fanuel, com milhares de milhares, miríades de miríades, que não podiam ser enumerados. Então aquele Melahim veio a mim, com sua voz, saudou-me dizendo: Tu és filho do homem, ou a descendência do homem, o qual é nascido para a retidão, e a retidão descansou em você. A retidão do ancião de dias não te esquecerá. Ele disse: Em ti ele conferirá paz em nome do mundo existente. Por isso a paz tem existido desde que o mundo foi criado. E assim acontecerá a ti para sempre e sempre. Todos os que existirão e caminharão em seus caminhos de retidão não te esquecerão para sempre. Contigo estarão suas habitações, contigo seu destino. De ti eles não serão separados para sempre e sempre. E assim, o prolongamento dos dias estará com o Filho do Homem, ou a sua descendência, ou o Machia, que vem da descendência do homem. A paz será para os justos, e os retos possuirão o caminho da integridade em nome de Adonai Elohim, para sempre. Capítulo 71. O livro das revoluções das luminárias dos céus, de acordo com as suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam seu progresso, e seus respectivos meses, que o Rian, o santo Melahim que estava comigo, explicou-me, aquele que as administra. Toda a conta delas de acordo com o exato ano do mundo para sempre, até que um novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. Esta é a primeira lei das luminárias. O sol e a luz chegam aos portões que estão no leste, a oeste e no oeste dele, nos portões ocidentais do céu. Eu vi os portões onde o sol sai e os portões onde o sol se põe, em cujos portões também a lua nasce e se põe. Vi os condutores das estrelas entre aqueles que precedem-nas. 6 portões estão no nascente e 6 no poente do sol. Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível. E numerosas janelas estão ao lado direito e ao lado esquerdo desses portões. Primeiro avança aquela grande luminária, qual é chamada de Sol, cuja sua órbita é a órbita do céu. Toda ela está repleta com esplêndido e flamejante fogo. Sua carruagem, onde ela acende, o vento sopra. O sol se põe no céu e, retornando pelo norte para seguir em direção ao leste, é conduzido assim, enquanto entra por aquele portão e ilumina a face do céu. Da mesma maneira, ele sai no primeiro mês pelo grande portão, e ele sai através do quarto daqueles 6 portões que estão ao nascente do sol. E no quarto portão, através do qual o sol com a lua prosseguem, na primeira parte dele,
ou do qual o sol se levanta no primeiro mês, lá existem 12 janelas abertas, das quais sai uma chama quando elas estão abertas em seus próprios períodos. Quando o sol se levanta no céu, ele sai através deste portão por 3 dias. E pelo 4º portão ao leste do céu, no nível em que ele descende. Durante aquele período, o dia é prolongado durante o dia e a noite encurtado durante a noite por 30 dias. E então o dia é mais longo que a noite por 2 partes. O dia é precisamente 10 partes e a noite 8. O sol sai através desse 4º portão, se põe nele e volta para o 5º portão durante 30 dias. Depois do que ele prossegue e se põe nele o 5º portão. Então o dia se torna prolongado por uma segunda porção, de modo que ele é de 12 partes. Enquanto a noite se torna encurtada e é apenas 7 partes. O sol, então, retorna para o leste, entrando no 6º portão, e nasce e se põe no 6º portão 31 dias da contagem de seus sinais. Naquele período, o dia é mais longo que a noite, sendo 2 vezes tão longo quanto a noite, e chega a ser até de 12 partes. Mas a noite é encurtada e se torna em 6 partes, então o sol nasce para que o dia possa ser encurtado e a noite prolongada. E o sol retorna para o leste, entrando pelo 6º portão, onde ele nasce e se põe por 30 dias. Quando aquele período é completado, o dia chega a ser encurtado precisamente 1 parte, de modo que ele é de 12 partes, enquanto a noite é de 7 partes. Então o sol vai do oeste daquele 6º portão e prossegue em direção ao leste, nascendo no 5º portão por 30 dias e se pondo novamente a oeste no 5º portão do oeste. Naquele período, o dia chega a ser encurtado em 2 partes e é de 10 partes, enquanto que a noite é de 8 partes. Então o sol vai do 5º portão, enquanto se põe no 6º portão do oeste e nasce no 4º portão por 31 dias. Na conta de seus sinais, se pondo a oeste. Naquele período, o dia é feito igual à noite, e sendo igual a ela, a noite torna-se em 9 partes, e o dia em 9 partes. Então o sol vai daquele portão, enquanto ele se põe no oeste, e retornando pelo leste, prossegue pelo 3º portão por 30 dias, se pondo no oeste, o 3º portão. Naquele período, a noite é prolongado desde o dia durante 30 manhãs e o dia é encurtado desde o dia durante 30 dias. A noite sendo precisamente, então, de 10 partes e o dia de 8 partes. O sol, então, sai do 3º portão enquanto ele se põe no 3º portão no oeste, mas retornando para o leste, ele prossegue pelo 2º portão do leste por 30 dias. Do qual, igual maneira, ele também se põe no 2º portão na direção oeste do céu. Naquele período, a noite é de 11 partes e o dia é de 7 partes. Então o sol sai daquele tempo pelo 2º portão, enquanto se põe no 2º portão no oeste, mas retorna para leste, prosseguindo pelo 1º portão por 31 dias. E se põe no oeste no 1º portão. Naquele período, a noite é novamente prolongada, tanto quanto o dia. Ela é precisamente de 12 partes, enquanto que o dia é de 6 partes. O sol tem assim completado seus começos, e uma segunda vez ele volta desde esses começos. Naquele 1º portão, ele entra por 30 dias e se põe no oeste, defronte do céu. Naquele período, a noite é contraída em seu comprimento, 1/4 parte, que é uma porção, e se torna 11 partes. O dia é de 7 partes. Então o sol retorna e entra no 2º portão a leste. Ele retorna por estes começos 30 dias, nascendo e se pondo. Naquele período, a noite é encurtada em seu comprimento. Ela se torna 10 partes e o dia 8 partes. Então o sol sai do 2º portão e se põe a oeste, mas retorna pelo leste e nasce no leste, no 3º portão, 31 dias, se pondo no oeste do céu.
Naquele período, a noite se torna encurtada, ela é de 9 partes, e a noite é igual ao dia. O ano é precisamente 364 dias. Prolongamento do dia e da noite e a contração do dia e da noite são feitos diferentes um do outro pelo progresso do Sol. Por meio desse progresso, o dia é diariamente prolongado e a noite grandemente encurtada. Essa é a lei e o progresso do Sol e as suas voltas enquanto ele retorna, voltando durante 60 dias. E seguindo de frente. Esta é a grande perpétua luminária, aquela a que se chama o Sol, para sempre e sempre. Este também é a grande luminária, o qual é chamada, segundo seu tipo peculiar, como Elohim ordenou. E assim ele entra e sai, nem afrouxando, nem descansando, mas correndo em sua carruagem, dia e noite. Ele brilha como uma 7ª porção da luz da lua. Ou a sua luz é 7 vezes mais brilhante que a da lua, mas as dimensões de ambos são iguais. Capítulo 12. Depois disso eu vi uma outra lei, fé, uma luminária inferior, o nome da qual é a Lua, e a órbita da qual é como a órbita do céu. Sua carruagem, a qual secretamente acende, o vento sopra e a luz é dada a ela por medida. Cada mês, em sua saída e entrada, ela torna-se transformada, e seus períodos são como os períodos do Sol. E quando, de igual maneira, a sua luz é para existir, ou seja, quando ela está cheia, a sua luz é a 7ª porção da luz do Sol. Assim ela nasce, e seu começo em direção ao leste sai por 30 dias. Naquele tempo, ela aparece e torna-se para você o começo do mês. 30 dias ela está com o Sol no portão do qual o Sol nasce. Metade dela está em prolongamento 7 porções, uma metade. O total de sua órbita é sem luz, exceto uma 7ª porção de 14 porções de sua luz. E de dia ela recebe uma 7ª porção, ou a metade daquela porção de sua luz. Sua luz é por 7, uma porção, e pela metade, uma porção. Seus crepúsculos com o Sol. E quando o Sol nasce, a Lua nasce com ele e recebe metade de sua porção de luz. Nesta noite, quando ela começa o seu período, previamente para o dia do mês, a Lua se põe com o Sol. E naquela noite ela é escura em suas 14ª porções, que é em cada metade. Mas ela nasce naquele dia com uma 7ª porção aproximadamente. E em seu progresso, declina do Sol o seu nascer. Durante o restante do seu período, sua luz aumenta em 14 porções. Capítulo 73. Então vi outro progresso e regulações que ele, ou o Eterno, efetuou na lei da lua. O progresso das luas e tudo o que se relaciona com ela. O Riel mostrou-me o santo Melahim que administra a todos. Suas estações eu escrevi enquanto ele mostrava-os a mim. E eu escrevi teus meses como eles ocorrem, e a aparência de sua luz até que ela é completada em 15 dias. E cada um de seus 2/7 de porções ela completa toda a sua luz ao nascer e ao se pôr. Em determinados meses ela muda o seu crepúsculo e em determinados meses ela faz o seu progresso através de cada portão. Em 2 portões a lua se põe como o sol. Naqueles 2 portões que estão no meio do 3º e no 4º portão. Do 3º portão ela sai por 7 dias e faz o seu circuito. Novamente ela retorna para o portão do qual o sol nasce e naquela ela completa toda a sua luz. Então ela declina do sol e entra por 8 dias no 6º portão e retorna em 7 dias para o 3º portão no qual o sol nasce. Enquanto o sol prossegue para o 4º portão, a lua sai por 7 dias até ela passar o 5º portão.
Novamente ela retorna em 7 dias para o quarto portão e, completado toda a sua luz, declina e passa pelo primeiro portão em 8 dias. E retorna em 7 dias para o quarto portão, do qual o sol nasceu. Assim eu vi as suas estações de acordo com a ordem fixada. Dos meses, o sol nasce e se põe. Nesses tempos, há um excesso de 30 dias pertencentes ao Sol, em 5 anos. Todos os dias pertencentes a cada ano de 5 anos, quando completados, somam 364 dias, e ao Sol e às estrelas. Deles, em cada um dos 5 anos, assim, 30 dias pertencem a eles, de modo que a Lua tem 30 dias a menos que o Sol e as suas estrelas. A Lua traz em todos os anos exatamente, para que as suas estações possam vir, nem tão adiante e nem tão para trás um simples dia, mas que os anos possam ser mudados com correta precisão nos 364 dias. Em 3 anos, os dias são de 1092 dias. Em 5 anos, eles são 1820. Em 8 anos, 2.920 dias. Para a Lua, só corresponde em 3 anos 1.062 dias. Em 5 anos, ela tem 50 dias a menos que o Sol, pois uma adição sendo feita a 1.062 dias. Em 5 anos, há 1.770 dias. E os dias da Lua, em 8 anos, são de 2.832 dias. Pois os seus dias em 8 anos são menos que aqueles do Sol por 80 dias, cujo 80 dias são sua diminuição em 8 anos. O ano então se torna verdadeiramente completo de acordo com a estação da Lua e a estação do Sol, o qual nasce em diferentes portões, o qual nasce e se põe neles por 30 dias. Capítulo 74. Estes são os líderes dos chefes dos milhares, os quais presidem sobre toda a criação, e sobre todas as estrelas, com os 4 dias que são adicionados e nunca se separam do lugar a eles determinados de acordo com o cálculo completo do ano. A estes servem 4 dias, os quais não são contados no cálculo do ano. Com respeito a eles, os homens erram grandemente, pois estas luminárias verdadeiramente servem, no lugar da habitação do mundo, um dia no primeiro portão, um dia no terceiro portão, um dia no quarto portão e um dia no sexto portão. A harmonia do mundo torna-se completa a cada 364 estados dele, para os sinais, as estações, os anos, e o Rier me mostrou os dias. O Melahim que Adonai da Majestade escolheu sobre todas as luminárias. Do céu, no céu e no mundo, para que possa governar na face do céu e aparecendo sobre a terra, se torna condutores dos dias e noites, o sol, a lua, as estrelas e todas as luminárias do céu que fazem seu circuito com todas as carruagens do céu. Então o Rier me mostrou 12 portões abertos para o circuito das carruagens do sol no céu, nos quais os raios do sol batem. Deles procede calor sobre toda a terra, quando eles estão abertos em suas determinadas estações. Então, eles são para o ventos e o roar da neblina, quando em suas estações eles estão abertos no céu e nas suas extremidades. 12 portões eu vi no céu, nas extremidades da terra, através do qual o sol, a lua e as estrelas e todas as obras do céu procedem no seu nascer e no seu crepúsculo. Muitas janelas também são abertas à direita e à esquerda. Uma janela, numa certa estação, se torna extremamente quente. Assim também estão os portões, dos quais as estrelas saem quando são comandadas e nos quais se põem de acordo com o seu número. E vi igualmente as carruagens do céu, correndo no mundo acima daqueles portões, nos quais se movimentam as estrelas, que jamais declinam. Um deles
é o maior de todos, que vai ao redor de todo mundo. Capítulo 75. E nas extremidades da terra eu vi 12 portões abertos, para todos os ventos, dos quais eles saem e sopram sobre a terra. 3 deles estão abertos de frente do céu, 3 no oeste, 3 do lado direito do céu e 3 do lado esquerdo. Os 3 primeiros são aqueles que são virados para leste, 3 estão virados para o norte, e 3 daqueles estão virados sobre a esquerda, virados para o sul, e 3 virados para o oeste. De 4 deles saem ventos de bênção e de cura, e de 8 vêm os ventos de punição e castigo. Quando eles são enviados para destruir a terra e o céu acima dela, todos os seus habitantes e tudo que está nas águas ou na terra seca. O primeiro desses ventos procede do portão oriental, através do primeiro portão ao leste, o qual se inclina para o sul. Deste portão saem a destruição, a aridez, o calor e a perdição. Do segundo portão, do meio, procede a equidade. Dele emanam a chuva, a abundância, a saúde e o orvalho. E do terceiro portão ao norte vem o frio e a seca. Depois estes, procedem os ventos do sul através de 3 principais portões. Através do seu primeiro portão, que inclina-se para o leste, vem um vento quente. Mas do portão do meio vem um agradável odor, orvalho, chuva e saúde e vida. Do terceiro portão, que está no oeste, vem orvalho, chuva, ruína e destruição. Depois desses estão os ventos do norte, que é chamado mar. Eles vêm de 3 portões. O primeiro ou sétimo é aquele que está ao leste, inclinando-se ao sul. Deste vem orvalho, chuva, ruína, destruição. Direto do portão do meio vem chuva, orvalho, vida e saúde. E do terceiro portão, que está no leste, inclinando-se ao sul, vem névoa, geada, neve, chuva, orvalho e destruição. Depois destes, no quarto quadrante, estão os ventos do oeste, no primeiro portão. Inclinando-se ao norte, vem orvalho, chuva, geada, neve e frio. Do portão do meio vem chuva, saúde e bênção. E do último portão, que está no sul, vem seca, destruição, queima e perdição. O informe dos 12 portões dos 4 quadrantes do céu está terminado. Todas as suas leis, todas as suas imposições de punição e a saúde produzida por eles, eu expliquei a ti, meu filho Matusalém, filho de Enoque.